No vídeo de hoje, o assunto vai ser conjuntos, números naturais e números inteiros. Aqui são as notações ou os símbolos. Esse aqui significa pertence, esse aqui significa não pertence, e esse aqui significa está contido. Ele é usado para representar subconjuntos, que a gente vai ver em breve. Nesse caso, eu dei dois exemplos. Um deles é o conjunto B, que tem os elementos 1 e 3, e o outro é o conjunto A, que tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Se a gente for fazer uma análise quanto ao elemento 2, este aqui, a gente vai perceber que ele pertence ao conjunto A e ele não pertence ao conjunto B. Se a gente for analisar o conjunto B e o conjunto A, a gente vai ver que os elementos do conjunto B, todos os elementos do conjunto B, 1 e 3, estão no conjunto A, também pertencem ao conjunto A, 1 e 3. Mas nem todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Logo, a gente pode dizer que B está contido em A, o A contém B. A gente também pode dizer que A não está contido em B, porque não é uma propriedade mútua. Quer dizer, se B está contido em A, não necessariamente A está contido em B, mas A contém B. É um pouco complicado de entender, mas se repetir um pouco acho que fica claro. O lado que está aberto vai para o conjunto que tem mais elementos. Ou seja, o B está contido em A, ou seja, o que tem menos elementos tem os seus elementos presentes no A. E aqui o que tem mais elementos fica mais aberto para o lado do que tem mais elementos. Lembrando, isso é só quando todos os elementos de um estiverem presentes em outro, que é o caso. Como todos os elementos de A não estão presentes em B, ele não está contido em B. Agora a gente vai para o conjunto dos números naturais inteiros. Primeiramente, os números naturais ele tem esse nome porque ele era usado, foi o primeiro conjunto a ser usado para definir coisas simples que são vistas na natureza. Por exemplo, quantas ovelhas uma pessoa tem. É um número natural que vai ser representado. Qualquer número positivo e inteiro é um número natural. Os números naturais vão de zero até infinito, ou seja, não tem limite depois de zero, a não ser zero. Aqui embaixo tem uma linha que é uma reta, um segmento de reta que representaria a progressão dos números naturais. Tem um ponto em 0, um ponto em 1, um ponto em 2, e ele vai somando de 1 em 1. Não existe um número natural entre outros dois números naturais. Ou seja, aqui não tem nada de número natural, pelo menos. Agora, eu botei alguns exemplos aqui. Menos 8 e um conjunto dos números naturais. Como o conjunto dos números naturais não abrange números negativos, menos 8 não pertence a números naturais. O 5 é um número inteiro, ou seja, ele não tem fração decimal, ele é positivo. Logo, ele pertence ao conjunto dos números naturais. 3,4 ele é um número positivo, mas ele tem uma parte decimal, ele não é inteiro. Então, ele não pertence, parte decimal, essa parte depois da vírgula, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. 11 sobre 2, mesma coisa, apesar de estar escrito de uma forma diferente, 11 sobre 2 é, na verdade, 5,5, que é um número que tem fração decimal e, portanto, não pertence aos números naturais. Agora, não ache que toda fração, a gente vai ver o conjunto dos números racionais e frações depois, mas nem toda fração é um número, não é um número inteiro. Por exemplo, 10 sobre 2 é a mesma coisa que 5, que é um número inteiro. Então, 10 sobre 2 pertence sim aos números naturais. Agora, continuando. Agora a gente vai ver o conjunto dos números inteiros. 0 e qualquer número sem fração decimal. Ou seja, isso abrange números negativos e positivos. O intervalo vai de menos infinito até mais infinito. Ou seja, não é mais um segmento de reta, é uma reta. Eu também vou explicar isso em outro vídeo. O conjunto dos números inteiros vai infinitamente para trás, vai com os números negativos, chega no zero, passa para os números positivos e vai infinitamente para frente. Por isso que esse é o intervalo.
Esse passa a ser o intervalo de todos os outros conjuntos, aliás. Aqui a gente vê que N é um subconjunto em Z, ou seja, N está contido em Z, ou seja, Z contém N. Qualquer número natural também é um número inteiro. Nem todo número inteiro é um número natural. Com a definição, a gente vai perceber aqui que vai ser fácil fazer essa atividadezinha. Aqui não pertence porque tem fração decimal. Aqui pertence, não tem fração decimal e apesar de ser negativo, como eu disse, o número inteiro abrange negativos. Aqui, mesma coisa do outro, é uma fração, mas é um número inteiro quando você faz a divisão, então ele pertence. E 8 também pertence, é um número natural, então ele pertence aos números inteiros. E eu não fiz a reta aqui, mas a reta ia ficar desse formato aqui. Que ele ia de 0 até infinito, para frente, para os positivos, e 0 até o infinito para trás, para os negativos.